O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Eu quero abrir este programa lembrando a cada um de vocês da nossa primeira conferência evangelística que acontecerá neste mês, nos dias 29, 30 e 31. Será no feriado de Semana Santa, uma ocasião em que as pessoas, na sua maioria, estão voltadas para a questão da pessoa de Cristo, da sua obra de redenção, da sua morte e ressurreição. Portanto, nós julgamos ser um momento oportuno para fazermos a proclamação do Evangelho, a propagação dessa palavra que nos salva, que cura, que liberta e que transforma. E para tanto, estamos oferecendo a todos vocês gratuitamente esta conferência. É a primeira conferência evangelística que certamente acontecerá a partir de então, todos os anos, neste feriado de Semana Santa. Portanto, que você possa pegar aí a sua agenda e colocar nesta data os endereços das igrejas, porque vai acontecer aqui em Taguatinga, também em Planaltina ou em Goiânia. Você poderá escolher uma das nossas igrejas para que você possa participar efetivamente, ser ministrado pela palavra de Deus. Esta conferência é uma conferência gratuita, entrada franca. Você nada irá pagar para poder participar desta conferência. Sabemos que muitas vezes há quem cobre para ministrar uma palestra ou uma conferência ou cobre entrada, mas nós sabemos pela palavra de Deus que aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça. Nós somos servos do Senhor e, como tais, queremos servir ao Senhor, indo até vocês ou levando até vocês esta palavra, este evangelho, esta ministração. O tema dessa conferência é: eles não o conheceram. Traga um visitante, traga uma pessoa, aquela pessoa que você sabe que ela ainda não entregou o seu coração ao Senhor, alguém que ainda não declarou a sua fé no Evangelho. Eu tenho plena convicção que Deus falará profundamente ao nosso coração. Portanto, vocês podem escolher uma das nossas igrejas, seja Taguatinga, seja Planaltina ou Goiânia, aquela que ficar mais próximo da sua casa. E assim vocês participem nos dias 29, 30 e 31, 3 reuniões, todas elas no mesmo horário, 19h30, às 7h30 da noite do dia 29, sexta-feira, e então 7h30 da noite do dia 30 no sábado e 7h30 da noite no domingo, dia 31. Venham e sejam grandemente abençoados. Queremos também neste momento estender a graça a cada um de vocês, aqui trazendo um apelo de coração a todos aqueles que amam a Deus, aqueles que amam ao Ministério Apostólico De Volta à Palavra, que sabem e conhecem a seriedade deste ministério, que prega voluntariamente a palavra de Deus, que prega com transparência, que prega a verdade do Senhor, conforme ela se encontra no Novo Testamento. Portanto, vocês que amam esse ministério e querem vê-lo continuar, ajude-nos em o nome de Jesus a manter este programa de televisão. Nós confessamos a todos vocês que nós carecemos, mais do que nunca, nós estamos carecendo da sua boa vontade, carecendo do seu amor, carecendo da sua
colaboração. Vocês poderão colaborar com aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Nós não estamos aqui jamais vendendo algo, e sequer estamos aqui barganhando algo, nem ensinando as pessoas a barganharem com Deus, dizendo que elas devem ofertar tanto para receberem tanto. Não. Isso fica para o mundo cristão apóstata, fica para o mundo cristão decaído. Nós que queremos reinar com o Senhor, nós devemos usar de toda sinceridade, dizendo que esta oferta que estamos pedindo é apenas um gesto de gratidão da sua parte, será um gesto de amor. Estenda a sua mão e nos ajude para que o programa de Volta à Palavra possa continuar, possa se manter aqui na TV Brasília, aí levando a palavra para tantas pessoas que ainda não conhecem a verdade de Deus. Acesse o nosso site de voltapalavra.com e lá no lugar de ofertas ou de doações, vocês vão encontrar lá os vários meios pelos quais vocês poderão efetuar as vossas ofertas, seja transferência bancária, ou boleto bancário, ou mesmo por cartão de crédito, ficará ali a sua escolha, aquilo que for melhor para você. Eu tenho certeza que fazendo isso em amor, o Senhor receberá, e assim muitas vidas certamente serão abençoadas pela vossa cooperação, com a nossa cooperação, juntos lutando pela divulgação, pelo crescimento do reino do nosso Deus. Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias. Nós estamos ministrando uma série de mensagens intitulada Série Apologética, ou seja, é uma série que faz defesa à fé cristã no Novo Testamento. São ministrações de palavras que trazem à luz qual é a sã doutrina ou as doutrinas bíblicas de Jesus Cristo e de seus apóstolos, conforme elas se encontram aqui na Bíblia Sagrada e não conforme se ouve comumente num mundo paganizado. É o mundo cristão paganizado, de acordo com as mentes férteis de homens perversos e ímpios que mercadejam a palavra de Deus. É por isso que é importante que ao acompanhar essa ministração, não somente esta, mas todas quantas vocês assistem pela televisão, pelo rádio, nas igrejas ou lendo livros, que vocês sempre tenham em mãos a Bíblia Sagrada, para que vocês possam fazer sempre a conferência daquilo que vocês ouvem com aquilo que está escrito. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sou a verdade, o nosso ministério não é a verdade, nenhum outro ministério é a verdade, nenhum homem aqui da terra é a verdade. A Bíblia Sagrada, enquanto a palavra de Deus, é a verdade, portanto, é o único fundamento no qual nós podemos nos alicerçar, podemos aqui edificar a nossa vida cristã, tendo a certeza de que estamos fazendo as coisas corretamente. Para tanto, é preciso que nós tenhamos a disposição de colocar à prova tudo aquilo que nós ouvimos. Tem que ter coragem, tem que ter amor a Jesus e a sua palavra para fazer esta verificação e assim se certificar, como faziam os irmãos lá em Bereia, ou pelo menos os judeus de Bereia, né? Eles ouviam a palavra que o apóstolo Paulo pregava e então, chegando em casa, eles iam fazer a conferência na Escritura para saberem se aquilo que eles haviam ouvido era de fato daquela maneira, uma vez constatado na Bíblia Sagrada. Já ministramos aqui vários pequenos temas apologéticos. Já falamos sobre o evangelho da prosperidade, o evangelho sem Cristo, o evangelho ascético, vários tipos de falsos evangelhos. Na semana passada, começamos então a falar a respeito de um tipo de evangelho muito comum desde o século XX para cá, que é o evangelho carismático. Ou seja, é o evangelho que tem por fundamento, por carro-chefe, a mensagem, a doutrina e a prática a respeito do Espírito Santo e de sua obra. E nesse caso eu preciso aqui fazer uma ressalva, mesmo repetindo o que já foi dito, mas é necessário. Tratando-se daqueles evangelhos, evangelho da prosperidade, evangelho ascético, evangelho sem Cristo, todos eles nós falamos categoricamente que eram falsos evangelhos. Este evangelho carismático, entretanto, nós não ousamos declará-lo um falso evangelho, porque falar do Espírito Santo, da sua obra e dos dons espirituais, é certamente falar de algo bíblico, porque aquele que nega a pessoa do Espírito Santo, enquanto Deus, enquanto um ser pessoal,
enquanto aquele que está empenhado nesta era neotestamentária de edificar a igreja, de ministrar dons, a igreja para a sua edificação, aqueles que negam os dons do Espírito Santo, conforme se encontram na Escritura, ou mesmo suas manifestações, ora, quem nega isto não pode se declarar um servo de Deus segundo a Bíblia. Pode ser que até que ele queira ser um servo de Deus, ou que aparentemente ele seja, ou que ele próprio pensa que é um servo de Deus, mas não segundo a Escritura. Todos quantos conhecem a Bíblia e são fiéis ao que nela está escrito, não podem negar a pessoa, a obra e as manifestações do Espírito Santo, porque, na verdade, isso aconteceu na era dos apóstolos, como também está registrado em todo o Novo Testamento, que isso é de Deus, isso é bíblico. Entretanto, cabe aqui também uma declaração, porque alguém poderia perguntar, pastor, ora, se o senhor diz que isso é bíblico, por que então colocá-lo em discussão numa série apologética? Sim, pelo simples fato de que o movimento carismático, e novamente digo que esse movimento não é o movimento da Igreja Católica Romana, mas é todos os segmentos que trabalham na linha do Pentecostes, na linha das manifestações de cura, esses movimentos, na hora de trazerem essa verdade bíblica a respeito do Espírito Santo e suas obras, eles erraram quanto à hierarquia, ou seja, eles elegeram a doutrina do Espírito Santo, de sua obra, de suas práticas, no nível primário, superior, de maneira que é um movimento que vive um ciclo em busca de manifestações. Toda a existência do movimento, toda a sua busca, todo o seu trabalho é em busca de experiência. Prega-se o dom pelo dom, busca-se o dom pelo dom, a manifestação pela manifestação, e nesse sentido está em desacordo com a Bíblia. É verdade que o Espírito Santo existe, é verdade que ele distribui dons, é verdade que os membros do corpo de Cristo recebem dons, é verdade, mas devemos entender esta verdade bíblica dentro do contexto no qual ela se encontra, como sendo apenas uma mensagem, ou que seja uma doutrina, ou que seja de fato uma ação de Deus para promover o que há de mais importante e o que há de mais essencial, que é a pessoa de Cristo, sobretudo a pessoa de Cristo e a sua obra de redenção, de salvação, para salvar o homem e, por fim, então, o corpo de Cristo, que será a igreja, no estágio final, completo, absoluto de igreja, corpo de Cristo, totalmente glorificado, de modo que a pessoa do Espírito Santo, no que tange a esta obra que ele realiza nesta era da igreja, visa a projeção da pessoa de Cristo, da sua obra e da consumação final da sua obra, que é a igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo, plenamente glorificada naquele dia, não somente no seu reino, mas na eternidade. Então nós devemos colocar essa doutrina dentro do seu real contexto. Não podemos supervalorizá-la em detrimento das outras e nem devemos menosprezá-la em detrimento de outras. É preciso encontrar o lugar exato na Bíblia Sagrada, o modo como usar, o modo como buscar, as razões, os porquês, para que a igreja em sobriedade possa fazer uso daquilo que Deus lhe deu, sem nenhum tipo de exagero. E, portanto, nesta manhã, nós queremos avançar um pouco mais a respeito dessa doutrina, portanto, do Espírito Santo e da sua obra. Vamos abrir a Bíblia, então, no livro de Lucas. É o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E aqui é um texto de grande importância. É bom que você leia, que você, inclusive, anote esse texto, porque é um texto que fala, o próprio Jesus falando a respeito do Espírito Santo e para que ele enviaria o Espírito Santo. Ou seja, não pensem vocês que o Espírito Santo foi dado ou foi enviado à igreja para que as pessoas pudessem ficar sorrindo, como dizem, né? A unção do riso, aí elas dão gaitadas e elas sorriem e dá dor de barriga de tanto sorrir. Não, a Bíblia não diz isso. Ora, nós não podemos ultrapassar aquilo que está escrito. O Espírito não foi dado para que as pessoas possam ficar coladas na parede sem conseguir se movimentar, nem para serem lançadas ao solo, caindo, simplesmente para cair e depois limpar a sua roupa da poeira do chão.
Eu sei que tudo isso é mostrado e declarado como obra do Espírito Santo. Mas eu quero tratar, nesse primeiro momento, do que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, por que Deus enviou, por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo à sua igreja. Em outras mensagens, nós vamos fazer uma palavra apologética também para refutar os falsos movimentos pentecostais. Isso faremos no devido tempo. Mas veja, Lucas capítulo 24, leia comigo os versículos 46, 47, 48 e 49. Veja o que diz a palavra de Deus. É Jesus falando aos seus discípulos, ou apóstolos, depois da sua morte e ressurreição, e assim declara, portanto, a palavra de Deus. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse texto que diz tanta coisa. Na verdade é um pequeno texto, mas que traz muitas informações. A primeira, versículo 46. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Esta é a essência do Evangelho, é a essência das boas novas. Jesus é o prometido de Deus, é o Messias de Deus que veio morrer na cruz do Calvário pelos pecados dos homens e então ressuscitar ao terceiro dia. Com a sua morte, nós temos a remissão de pecados, com a sua ressurreição, o homem tem a justificação. Essa é a mensagem. Então, essa mensagem, como diz aqui no versículo 47, deveria ser pregada a todas as pessoas. Uma mensagem que prega a respeito do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, para que elas possam então receber essa remissão de pecados. Nós temos, portanto, a mensagem, temos, portanto, a pregação da mensagem para conduzir os homens ao arrependimento. Agora, estes que haveriam de pregar o Evangelho a todas as nações, aqueles que receberam a ordem do ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja que eu sei que a maioria esmagadora dos cristãos pensam que esse ide é para toda a igreja, para todas as pessoas, para todos os irmãos, sem nenhuma distinção. E se isso fosse verdade, do modo como dizem e pensam, então toda a igreja estaria numa profunda transgressão. Haja vista que quando Cristo disse, ide por todo o mundo, temos aqui um verbo que está no imperativo, portanto, é uma ordem para que saiam de suas nações, saiam de suas casas, saiam de suas cidades, saiam de seus países e entrem em todas as nações do mundo pregando a palavra de Deus. E nós vemos que os cristãos, as pessoas se convertem a Cristo e então elas ficam ali presas nas igrejas, porque certamente elas entendem que outros é que devem sair, outros é quem deve ir. E essa certamente este é o pensamento correto, é a compreensão correta de que são os apóstolos que são enviados. São eles que devem ir às nações e pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que é dito no versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas? Testemunhas da morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos eram testemunhas porque eles estiveram com Jesus. Eles comeram com Jesus, eles viram Jesus ser crucificado, não somente viram ele crucificado, mas viram a Cristo ressuscitado, eles conversaram com Cristo ressuscitado, eles tocaram no verbo da vida, eles apalparam o verbo da vida, eles viram, eles contemplaram, eles ouviram. Leia Atos capítulo 10, versículo 38 e vejam como que é claramente declarado nesse texto que os apóstolos são as testemunhas, aqueles que estiveram pessoalmente com o verbo. E então, havendo aqui a mensagem do Evangelho para ser pregado, para que o homem se arrependa, nós temos aqui que estes que saem a pregar, eles são testemunhas
da morte e ressurreição de Cristo. Agora imagine comigo, pense por um momento, meu irmão e minha irmã, os apóstolos Pedro, Tiago, João, todos aqueles apóstolos ali saindo de suas cidades e então de seus países e entrando em grandes impérios e grandes nações para anunciar, pregar, falar a respeito do Deus que se fez carne, que morreu na cruz e que então ressuscitou ao terceiro dia e que agora conclama a todos os homens que se arrependam dos seus pecados. Ora, essas testemunhas haveriam de necessitar de um poder sobrenatural sobre suas vidas, para que fossem testemunhas destemidas, para que cheias da presença do próprio Deus, pudessem falar com ousadia, pudessem não temer a morte, não temer as perseguições, não temer as tribulações, não temer nenhum tipo de inimigo, mas cheios da autoridade de Deus, entrar nos territórios alheios e ali proclamar o Evangelho. E é nesse ponto que nós vamos encontrar a primeira das razões por que Jesus haveria de enviar o Espírito Santo. E aí nós nos situamos no contexto de Atos capítulo 1 e 2, ali no Pentecostes, quando aqui é dito em Lucas: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que o derramamento do Espírito Santo está associado ao poder, mas não é o poder para lançar as pessoas ao chão, como alguém que joga um paletó e todos caem no chão. Não é um poder para fazer as pessoas sorrirem, não é um poder para fazer as pessoas ficarem coladas na parede, nem um poder para fazer as pessoas uivarem como um cão, nem para andarem como macaco, ou como galinha, ou como qualquer outro animal. Não! A Bíblia não diz isso. Eu sei que talvez neste momento você esteja considerando, mas essas experiências não são verdadeiras. Bem, vamos deixar isso num segundo plano. Atente para a Escritura. A Bíblia não diz isso. Ela diz que Deus haveria de enviar, que Jesus haveria de enviar sobre os apóstolos, os enviados de Cristo, a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, para revesti-los de poder, com o fim de torná-los suas testemunhas. Vocês poderão verificar isso com maior propriedade aqui no livro de Atos, no capítulo 1. E não se escandalize com essa mensagem. Antes, seja sábio e seja sóbrio. Procure verificar na palavra, não critique, procure olhar na Escritura, procure conferir na Escritura, para que você não venha a ser um cristão dogmático, alguém que defende uma suposta verdade sem que sequer nunca tenha averiguado a sua veracidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ver aqui a partir do versículo 6, que diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Veja que eles estão perguntando, será este o tempo? Ora, Jesus falou sobre um tempo. E eles queriam saber se esse tempo a que Jesus se referiu no versículo anterior, que é o versículo 5, se referia à restauração do reino de Israel. Voltemos, portanto, no versículo anterior, versículo 5, para saber de que tempo ou de que evento ou episódio Jesus Cristo faz referência. Capítulo 1, versículo 5. Porque João, disse Jesus, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Falando Jesus a respeito do batismo com o Espírito Santo, perguntaram os discípulos se este seria o tempo da restauração do reino de Israel. Veja a resposta de Cristo no versículo 7. Replicou-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder. Veja que está dito que o batismo com o Espírito Santo seria um derramamento de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E como é que diz na sua Bíblia? E então caireis pelo chão. E então uivareis como um cão. E então grudareis na parede e ficareis colados. É isso que diz a sua Bíblia, meu irmão? Não, 1000 vezes não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis. Esse "e" é um "e" de consequência. Recebendo vocês o Espírito Santo, serão vós constituídos minhas testemunhas, que haverá de testemunhar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até aos confins da terra. A Bíblia declara categoricamente que o poder do Espírito Santo visa capacitar, ungir, ordenar e, sobretudo, constituir os apóstolos testemunhas de Cristo. Tudo bem que hoje em dia se dê a devida ênfase ao Espírito Santo, mas que se dê a devida ênfase ou a ênfase correta, buscar o poder do Espírito Santo, encher-se do poder para ser constituído pregador da palavra, para anunciar com coragem, para anunciar com determinação, para anunciar com ousadia nos lugares pagãos, onde o paganismo impera, onde Satanás oprime as pessoas, pregar o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas ouçam a respeito do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e, crendo, sejam salvas. Então, o Espírito Santo, ele inicialmente, nós vamos ainda falar muito sobre o Espírito Santo em muitos outros textos, mesmo nas operações nas igrejas, conforme encontramos nas epístolas. Mas veja, acompanhe neste primeiro momento que o Espírito Santo é dado com o fim de encher os apóstolos de Cristo do poder do alto, a fim de constituí-los testemunhas, pregadores da palavra, para que eles anunciem o Cristo crucificado em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É um poder que capacita, que impulsiona, que conduz, que transporta esses apóstolos ou pregadores da palavra, para que, cheios de Deus, preguem a verdade sem temer a morte, sem temer o mundo, sem temer qualquer consequência material, física e imediata que o mundo impõe aos servos de Deus. Lógico, não se esgota aqui a verdade a respeito do Espírito Santo. Ela é bem maior, tanto é que nós vamos continuar esta mensagem na próxima semana, adentrando então para o capítulo 2, porque no capítulo 2 cumpre-se a promessa do Pai, ou seja, aquilo que João Batista havia declarado que haveria de acontecer, aquilo que Cristo disse que então haveria de acontecer, que é o poder do alto sendo derramado sobre os discípulos para que eles então pudessem pregar a palavra. Isso acontece efetivamente e ganha aqui o seu cumprimento no capítulo 2, é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Portanto, na semana que vem, vamos falar especificamente sobre o Pentecostes. Que você possa se planejar, será uma grande mensagem esclarecedora. Chame amigos, chame pastores, chame pessoas, irmãos em Cristo, reúnam todos para então receber essa ministração, que eu tenho plena certeza é a verdade de Deus, porque não é segundo a tradição, não é segundo os costumes, é segundo a palavra de Deus escrita, que é eficaz, que é certamente um fundamento sólido para todos aqueles que querem fazer a vontade do Pai Celestial. Bem, eu quero encerrar este programa, mais uma vez, aqui fazendo o meu apelando ao seu coração, você que ama a palavra de Deus e quer ver essa palavra sendo levada adiante. Que não somente você ore para que Deus nos dê graça de continuar, que Deus guarde o nosso coração para não desviar o foco da verdade e que também você possa também colaborar, não somente com suas orações, mas também com ofertas voluntárias, ofertas de coração, não oferta de barganha, não como quem quer comprar a Deus ou quer enganar a Deus ou quer enriquecer. Não tira isso do seu coração. Mas faça uma oferta, faça uma doação, como aquele que ama, como um gesto de amor, como um gesto de gratidão, como quem diz, eu quero ajudar o ministério apostólico de Volta à Palavra, a levar essa palavra adiante àqueles que não conhecem ainda a verdade de Deus. Acesse o nosso site, devoltapalavra.com, e lá vocês vão encontrar, no lugar de doações voluntárias, vão encontrar o lugar onde vocês poderão escolher o método, o modo como vocês farão a oferta. O valor fica a critério daquilo que Deus colocar nos seus corações. Lá vocês poderão ofertar cartão de crédito, ou por boleto bancário, ou por transferência, ou por depósito, de acordo com como ficar melhor para todos vocês. Desde já, eu agradeço de coração a todos que já estão ajudando nessa ministração e a todos que ainda vão ajudar. Deus certamente está nos usando como um grande instrumento
de divulgação da sua verdade e estabelecimento do seu reino. Muito obrigado, que todos vocês tenham um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.